Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim responder então a dúvida de vocês sobre como a gente começar a volta às aulas. Voltar às aulas, tá começando o período letivo, e aí eu vou estar falando, vou falar aqui direcionado para pessoas que estão num nível, digamos assim, de estudo um pouco mais para frente, né? Então, ensino médio, faculdade, porque caso de educação infantil vai ser diferente, né? Serão vários cadernos, diferentes usos, questão de como que é feita, né, a anotação, isso varia muito. Se vocês tiverem interesse, vocês me falam que eu dou um jeito de procurar e passar para vocês. Então, nesse momento eu vou falar sobre as coisas que eu sei. Para quem tiver um pouco interessado, eu já tenho outro vídeo aqui no canal que eu explico como que eu uso esse caderno com esse outro planner aqui que me ajuda, né, no planejamento dos estudos, das leituras, que eu faço as anotações. E esse caderninho aqui que me ajuda como um apoio, mas hoje eu quero falar mais com vocês sobre como começar então esse caderno. E no meu caso, acabou o caderno no meio do período letivo e eu tive que começar um novo. Então eu quero mostrar para vocês também, inclusive, como que eu fiz essa migração desse caderno que é um pouco mais grossinho para esse um pouco mais fininho, porque eu sei que tá acabando, eu acho que eu não vou usar esse caderno inteiro, se fosse desse ia sobrar. Então vou falar um pouco com vocês sobre isso. O que eu gosto de ver, eu gosto de pensar aqui, é a ideia da gente sempre, né? Então vocês vão ver que tem muito a ver com o método Bullet Journal. Então eu fiz uma capa, aqui uma abertura, então eu coloco, né, relativa a qual período, no meu caso é o sexto, quando começou o FV, quando começou o FJF. Para quem não sabe, eu tô fazendo duas aulas, né? 6 aulas no total em 2 faculdades, porque por causa de período remoto, enfim, para eu conseguir dar uma adiantada. Tô sofrendo, mas tá dando certo porque o calendário delas é diferente, vocês vão ver logo mais. Então eu fiz aquela página de apresentação, logo aqui na sequência eu gosto de deixar nessa página da esquerda, porque me facilita essa visualização, então eu posso estar usando o caderno em qualquer página, eu chegar aqui vai ser mais fácil de acessar se ela estiver na esquerda do que se ela estiver na direita. Então eu coloco o meu horário, como que tá, cada disciplina tem a sua própria cor. Eu acho isso muito legal para você identificar ao longo do caderno qual disciplina é de que cor. Vocês vão ver que eu não faço divisão, não uso divisórias, porque eu acho que às vezes falta papel, às vezes sobra papel, e quando a gente vai anotando em ordem cronológica, a gente não desperdiça nenhuma página, eu gosto disso. Então aqui esse horário e já com esse código de cores, eu sempre gosto de deixar uma página aqui para um apoio. Então, as ideias que eu fui colocando, os sistemas que eu tenho que acessar, e eu coloquei também citações bibliográficas para eu não esquecer quando eu estiver fazendo os artigos. E aí, aqui vocês vão ver que tem a visão que a gente chama, né, no Bullet Journal, a visão do semestre, né? Seria a visão futuro. E aí vocês vão ver, realmente eu tô usando o método Bullet Journal para um assunto bem específico, que é o caderno de estudos, né? No meu caso, de um curso de graduação em História. E aí, inclusive, eu tenho outros 2 vídeos que eu falo, que eu mostro todas essas possibilidades para você ir percebendo, mas eu quero mostrar aqui na prática. Esse é um caderno mesmo, que eu tô usando agora. O outro lá, os outros 2, né, eventos que eu tive, que foi essa palestra que eu falo e eu mostro, eu fiz um compilado de vários cadernos ao longo de vários anos. Aqui eu tô mostrando para vocês o que eu estou estudando agora, o que eu tô usando nesse momento, ó. Então a UFJF começou em outubro de 2021, a UFV começou em novembro de 2021, inclusive aqui é outubro, quando começou a UFJF eu ainda estava fazendo aula do UFV, então são períodos que não funcionam direitinho assim, e isso que me deu uma aliviada. Então, por exemplo, em janeiro, logo no começo volta o UFJF, a UFV volta no final do mês, então eu tive, né, aqui ó, um mês de UFJF sem UFV, tive 1 mês e meio, né, das duas juntas, mais um mês da UFJF sem UFV. E aí é que agora em fevereiro eu já tô acabando, digamos assim, essas 3 disciplinas, né, de uma faculdade para ficar livre, e aí eu vou ter fevereiro e março por conta de fazer só as outras disciplinas da UFV. Então, no final das contas, eu acho que deu. Se fosse as duas, o período certinho, maravilhoso, começando e terminando juntas, eu tinha surtado, eu não tinha conseguido. Isso tudo por causa da pandemia, eu posso fazer à distância, então eu pego disciplinas como aluna não vinculada. É possível, tá? Se você tiver numa instituição pública, você pode fazer, requerer isso, enfim. Não recomendo.
mas é possível. Então aqui eu coloco o que a gente chama, que a gente pode chamar de index dedicado. A gente tem aquela ideia, né, do index como aquele passo a passo que a gente vai anotar o que tá em cada página. E eu fiz isso aqui, ó, mas vocês vão verem que eu nem escrevi tanto, porque eu acho que aquele outro index lá, nesse caso de estudos, ele me ajuda bastante. Então, em vez de... Isso aqui foi um teste que eu acabei não usando, mas ficou aqui para eu lembrar que é possível, né? Então, fazer um index dessa forma, não sei, às vezes eu faço ainda. Mas a ideia é essa. Então, cada disciplina tem o seu próprio index, entendem? E aí, cada uma tem sua cor, que eu já falei. Aqui é aquele plano de curso que geralmente os professores e professoras oferecem no nosso primeiro dia de aula, na nossa primeira semana de aula. E aqui eu escrevo então tá impresso aqui, e aqui eu escrevo com as minhas palavras, de uma forma bem sintética, diretamente as informações que eu preciso. Então, a ementa e a estrutura da disciplina, quais serão os eixos temáticos trabalhados e como serão feitas essas avaliações. Eu vou colocar aqui também depois a título de registro, quando que foi feita cada uma dessas avaliações, mas eu tenho isso aqui anotado aqui, ó. Então, toda vez que eu vejo roxo, eu vejo que é uma avaliação específica. Aqui em fevereiro eu vou ter uma outra entrega, mas eu não coloquei porque essa informação foi migrada para esse outro caderno aqui, então depois eu só coloco uma observação que está no próximo caderno. E aqui do lado eu coloco o calendário, então qual aula, né, qual encontro, foi em qual dia do mês e o assunto. E eu tenho colocado a página também, só que eu vi que aqui não ficou tão bom, porque eu vou fazendo e vou tendo as ideias à medida que eu vou fazendo e eu posso ir mudando nessas ideias. Inclusive eu deixei aqui os estudos individuais, que vocês vão ver que eu coloco de uma forma diferente. Então se eu escrevo de caneta preta, quando eu vou fazer esses estudos, né, pessoais, por mim mesma, eu faço com a cor da disciplina, então vai estar da cor roxa, e isso também muda. Aí eu coloco quantos textos, qual que é a equivalência, né, então essa disciplina na UFJF, qual que vai ser a disciplina que eu vou aproveitar na UFV para me ajudar depois na abertura do processo. E aqui foi o que eu chamo mesmo de index dedicado, que eu coloco qual foi o dia do mês, né, do ano, inclusive, né, começa 2021 e vai para 2022, qual que foi o mês e o dia e o mês daquela aula, coloco qual que foi o texto trabalhado, porque geralmente, né, na faculdade, na graduação, a gente tende a trabalhar um texto, né, ou um capítulo de um texto por encontro, e eu coloco em qual página do meu caderno eu localizo esses registros. Para dar um exemplo para vocês, ó, esse aqui é Neves, que a gente trabalhou Neves dia 8/11, então eu sei que tá na página 36. Se eu quiser ter acesso, só isso aqui eu localizo facilmente, tá vendo? Então eu gosto muito da ideia do index, porque a gente pode escrever as coisas sem ficar planejando muito o espaço e facilita a nossa localização depois. Em vez de fazer várias divisórias, eu acho que assim fica mais fácil para mim. Então aqui vocês vão perceber esse padrão de novo, inclusive eu errei a cor, mas vida que segue. Então o plano de curso impresso, aqui escrito com as minhas próprias palavras, o que eu tô tampando é o e-mail para entrar em contato com o professor e professora. Aqui o meu index dedicado, de novo a data, o assunto e a página. E aqui foi que eu comecei, né, estruturando, então acabou que eu deixei essa página aqui pra eu colocar. Então, por exemplo, os estudos individuais, que página que foi. Nesse caso, dessa disciplina, ela é laranja, então eu escrevo de laranja, vocês vão ver logo lá. Aqui de novo, né, enfim, vocês já entenderam, eu acho, então mais estudos, e isso aqui que eu tô fazendo, eu optei por usar uma página dupla, mas vocês podem usar inclusive mais páginas, né, gente? Eu deixei isso aqui porque me facilita, na hora que eu volto aqui, então eu tenho todas essas informações, digamos assim, estruturantes dessa disciplina de fácil acesso, mas você pode usar mais páginas também, se tiver essa necessidade. Aqui eu coloquei uma outra disciplina. No caso, eu só preciso enviar os meus certificados, então eu já fui colocando aqui quais que eu enviei. Esse aqui é o plano da outra disciplina, enfim, o calendário. Essa aqui nem é só estágio supervisionado, então eu acho que eu tenho que imprimir, eu preciso dar uma verificada, mas isso começou depois. Isso aqui que eu tenho que passar limpo, mas eu faço esse acompanhamento, olha,
das leituras, dos resumos. Então essa aqui é a minha legenda, se eu já imprimi, se eu já iniciei a leitura, se eu já li, se eu já fiz o resumo, né, que é aquele resumo visual que eu gosto de fazer, e se às vezes está no Kindle, eu colocava esse K, e depois se tivesse lido, ele virava um X, mas eu vi que isso estava me atrapalhando, então eu optei por criar essa outra página aqui para falar quais que são os livros que estão, né, em formato PDF, que eu não imprimi e que para eu lembrar onde que eles estão, mas é super pessoal, e aqui que eu sempre fiz essa ideia de ir colocando os conceitos e os vocabulários, então as palavras novas que a gente vai trabalhando em cada disciplina, vocês vão perceber que eu não acabei, eu só comecei a fazer, inclusive tem algumas para passar aqui, e é recorrente, inclusive essas aqui, ó. Eu sempre escrevo lá, à medida que eu tô lendo o texto, eu vou anotando e depois eu passo para cá, inclusive o significado, e vocês vão ver que nesse caso tem mais rosa do que tudo, né? Tem um roxo aqui nesse caso, né? 4 rosas e nenhum laranja, que já são aquelas disciplinas que eu mostrei, nem verde, enfim. Que é isso, geralmente a gente tem algumas disciplinas que tem um vocabulário mais específico, né, mais difícil, inclusive, então tá tudo bem não ter todas. Então aqui vocês estão vendo a visão, digamos assim, que a gente chamaria de visão de registro diário. Então a gente viu um registro anual, que é aquela visão de todo o semestre, a gente fez essa introdução, que a gente tem uma visão do cronograma, né, então semanal, um planejamento semanal de que aula é em qual momento. Eu tenho essa visão, esse índex, né, dedicado, quer dizer que eu tenho um índex para cada disciplina trabalhada, então eu consigo localizar facilmente, que poderia ser, inclusive, se a gente for pensar em talvez um registro mensal, assim, da gente ter tudo aquilo, né? Quais que são os nossos eventos, quais que serão as nossas tarefas trabalhadas. Então aqui vocês vão vendo, não vou passar página por página, mas eu comecei assim, usando meio que, adaptando o método Cornell, que é essa ideia da gente separar aqui, né, as laterais para colocar algumas informações, palavras-chave, outras escritas, ou, né, inclusive rabiscos, mas eu vi que eu tava desperdiçando. Acabou que eu não coloquei mais, olha só, tá vendo? Aí eu vi que não tava funcionando, eu desisti. Eu comecei a fazer essa lista, digamos assim, de coisas que eu precisava fazer, que eu precisava assistir, porque eu comecei depois, porque, né, aluno não vinculado demora para ter acesso ao sistema. Depois eu vi que talvez eu ocuparia muitas páginas do meu caderno, então eu pego esse caderninho aqui só para fazer o planejamento dessas tarefas. Para quem não viu, inclusive eu tenho um Reels, né? Também tá lá no TikTok. Eu mostro, né? Folheio cada uma dessas páginas, se vocês quiserem ver de uma forma um pouco mais adiantada. Mas eu só quero comentar essa estrutura. Então, olha aqui, ó, os estudos pessoais que eu falei com vocês, que aí eu escrevo daquela cor, então eu sei que diz respeito àquela disciplina que eu tô usando rosa, e aqui é um bom exemplo para vocês verem, ó, tem 4 matérias sequenciais, né? Então, olha, no dia 29, o que eu separo, o que eu faço separar o dia, é esse carimbo que eu tenho, que eu coloco a data. Esse carimbinho aqui, mó bonitinho. Eu coloco a data, né? Tem aqui direitinho. E é isso que vai me identificar que dia da semana e do mês que eu fiz aquela anotação. Então, aqui no dia 29 era essa disciplina roxa. No dia 30 eu tive essa disciplina verde. Eu estudei o que tá aqui da disciplina rosa. E no dia 1º eu escrevi sobre a disciplina laranja. Para vocês verem que eu vou percebendo esse padrão, né? Então, se eu tive aula, eu anoto, mesmo que seja só alguma coisa tipo, a gente trabalhou tal coisa. Isso aqui ficou tão bonitinho. E às vezes eu escrevo muito, às vezes eu escrevo pouco de cada disciplina, mas é importante a gente ter registrado. Essas aqui seriam aquelas coleções personalizadas, especiais que a gente faz, que é o que na verdade está aqui nesse índex. Ó. Então eu coloco o horário, considerações, a visão do semestre, as disciplinas, o tracker de leitura, vocabulário, os textos do Kindle, e aí a parte de cada registro diário, digamos assim, né? Medida que as aulas vão fazendo, os conteúdos, eu não coloquei aqui porque tem o índex dedicado de cada uma delas. Então, nesse índice, que nesse caso chama índice porque tá no final do caderno, eu coloquei só as coleções que não dizem respeito a conteúdos da matéria, sabe? Daquelas matérias que eu mostrei pra vocês. Então, esse aqui é um exemplo, é um podcast que tem, chama História FM, e vários deles eu percebi que tinha a ver, inclusive, com o que a gente tá trabalhando nesse momento, nessas disciplinas. Então, eu fui marcando o que é de cada cor aqui, de cada disciplina, e fui assistindo, e aí eu vou marcando. Inclusive, eu acho que teve outros que eu vi que eu não marquei ainda, que eu preciso voltar. Olha só, nesse dia
a gente teve a apresentação de seminários e o que eu achei importante marcar era só me lembrar que a gente estava falando de Revolução Francesa e do Napoleão Bonaparte. Então eu só coloco isso, faço esse desenho só para ficar bonitinho, mas no dia seguinte já é uma outra disciplina, eu sei que é uma disciplina da cor rosa, né? E enfim, eu não tô falando o nome das disciplinas, mas eu sei, né? E eu acho que vocês perceberam, aqui foi o estudo, ó. Inclusive isso eu tenho feito também. As avaliações, né, as formas de como que os professores vão nos avaliar, sejam textos, artigo, sei lá, trabalho, seminário, eu sempre coloco aqui e vou trabalhando nesse meu próprio caderno, para depois eu ter acesso. Então, nesse caderno tem os conteúdos, tem as datas e os prazos, e tem, inclusive, esses meus estudos e o que eu vou preparando para poder escrever a avaliação depois no computador. Então, por isso eu chamo um caderno de tudo, né? E ele tem um conteúdo específico que ele está dizendo respeito a um semestre letivo da minha universidade, né? Do meu curso. Então aqui vocês estão vendo, e aí comecei a escrever, e aí teve essa aula e eu escrevi, eu continuei escrevendo na página que tava, teve outra aula, eu continuei escrevendo, aqui sim, aí então vocês vão vendo que é isso, eu vou escrevendo à medida que vai abrindo espaço, então provavelmente eu tinha feito isso aqui, e aí eu tive que começar a anotar da outra aula, em vez de ficar pulando muitos espaços, eu só continuo, e por eu usar esse código de cores, eu localizo facilmente que assunto refere-se ao quê. Mais da disciplina. Aqui, ó, é meu estudo pessoal. Nesse caso, eu não escrevi com a cor, com essa corzinha aqui que eu gosto, mas aí eu não sei se dá pra vocês verem, né? Que quando é algo que é o conteúdo da disciplina, que é uma continuação, por isso que eu escrevi aqui, eu faço esse risquinho logo em cima da cor. Aqui, como era meu estudo, eu fiz o risquinho na lateral. Então, pra mim, super funcionou, mas pra você pode usar essa opção de cores. Isso aqui foi um outro estudo. Então, vocês estão vendo que eu tenho tudo concentrado aqui. E quando eu quiser localizar qualquer coisa, inclusive das atividades, eles vão estar aqui. Então, a gente vai até o final. Acabou, vocês estão vendo aqui, inclusive foi a apresentação de um novo calendário, porque a UFV, que eu falei com vocês, né, começou, foram 1 mês e meio só de aula em novembro, dezembro, e aí a gente voltou, teve todo um novo calendário, que tinha a possibilidade da gente voltar presencial, acabou que vai continuar virtual mesmo esse período, e aí o professor apresentou todos os textos que serão trabalhados. Como foi uma entrada diária, foi um conteúdo que foi trabalhado naquele momento, eu deixei ele aqui, mas eu vou migrar e as informações que são importantes eu ter esse acesso, eu vou colocar ele aqui no lugar dele, que é nessa página aqui. O calendário quase não está escrito porque não teve muito escrito, mas eu preciso realmente atualizar para eu conseguir me localizar depois melhor. Aí continua, outros estudos, outras anotações. Olha aqui nesse dia. Comecei uma disciplina, mudou o dia, outra disciplina, mudou o dia, outra disciplina. Então, para mim, não tem problema, eu vou acostumando, tem vez, né? Tem dia que a gente anota 5 páginas, tem dia que a gente não anota nenhum terço e tá tudo bem, importante é deixar registrado. Aqui eu já tô estudando para uma avaliação que eu tenho que entregar nessa semana, então eu já coloquei tudo que precisa ser feito aqui, deixei essa página só para eu fazer o que for diretamente relacionado. Eu não gosto de saltar páginas, mas como eu percebi que eu ia ter que mudar de caderno, eu já fiz isso. Aqui tá o índex, aqui tá aquela visão que eu ia colocar, mas acabou que eu não usei, mas foi bom para eu perceber tudo que eu tava fazendo. E esse é o caderno novo, quero mostrar pra vocês que eu migrei. Então, isso aqui eu comecei em outubro, né, de 2021. E aí eu coloquei aqui também na lateral. E aqui a gente tá começando em fevereiro de 2022 e é uma continuação do outro caderno. Vocês vão perceber as similaridades. Por enquanto eu deixei essa página aqui, mas eu acho que inclusive eu vou colar. Aqui vocês estão vendo que de novo, eu repeti aquela ideia. Então, gente, o que tá funcionando a gente não desfaz. Então, eu sempre deixo aqui na esquerda essa visão, né, do meu semestre. Aqui, no caso, eu já separei o que é disciplina do UFJF e o que é disciplina da UFV, porque eu sei que essas aqui vão acabar primeiro, então eu vou ter menos entradas sobre elas nesse caderno. Aqui eu coloquei, ó, que é uma continuação. Então, faltam só 2 meses para acabar esse período. Para mim, não fazia sentido
repassar, migrar toda essa informação da visão do semestre, entende? Então eu deixei delimitado que é uma continuação e só reescrevi fevereiro e março e vou anotando à medida que as coisas precisam ser entregues. Então vocês estão vendo aqui que tinha algumas coisas, né, escritas, e eu migro, né? Eu começo esse caderno a partir do dia 10, eu acho, foi por aí. Então, eu coloco as informações que tem a ver a partir desse dia. Tudo que estava antes, eu não migrei para cá, porque se eu quiser, eu olho lá no outro caderno, tá bem? Aqui, de novo, eu fiz aquela ideia, né, daquela visualização da disciplina, e aqui eu não imprimi de novo, não colei de novo, eu podia inclusive tirar, porque aqui eu pus com washi tape, ó, justamente para eu ter essa mobilidade, mas eu achei bobeira, eu não quis tirar, faltam só as últimas unidades, né, são 2 últimas unidades pra gente entregar uma avaliação, e aí eu resolvi só colocar qual que é o título, né, o sobrenome do autor e o título, enfim, para eu colocar aqui logo na frente em qual página foi trabalhada. E já coloquei aqui, olha, foi que dia do mês, em qual página do outro caderno. E eu sei que aqui começa do próximo caderno. Como vai ser pouco espaço, porque eu já trabalhei isso antes, aqui nesse caso eu deixei só uma página para cada um, mas vocês vão ver que teve uma outra disciplina que eu deixei uma página dupla, porque eu sei que eu vou escrever bastante. Essa que é o estágio supervisionado, a gente não tem quase nada para ler, a gente tem muita coisa para trabalhar, e por causa disso eu vou para a escola e eu vou ter um caderno específico só para fazer anotações do estágio, que para mim fez sentido estar separado desse outro caderno, mas você pode fazer junto. E aqui é o laboratório, que é aquele que eu falei que eu não tinha escrito aqui, que eu preciso inclusive imprimir um novo cronograma. Esse sim a gente vai ter bastante leitura. E essas informações aqui, em vez de ser migradas para aquele caderno, serão migradas para esse caderno aqui. Isso aqui nada mais é do que todos os textos que estavam disponíveis lá na plataforma para a gente fazer download. À medida que eu vou imprimindo, né, eu vou marcando ali, e aqui eu vou deixar na ordem que foi trabalhada. Eu acho que é importante só vocês perceberem que tem uma diferença de planejamento e de registro. Planejamento é sempre que os professores, por exemplo, entregam e falam, no dia tal a gente vai trabalhar tal, no dia tal a gente vai trabalhar tal, e geralmente não acontece, né? Sempre tem imprevistos e não funciona naquela data. Então eu gosto de deixar até marcado o que eles proporam, mas o que eu gosto de registrar mesmo é o que foi trabalhado. Então, em vez de falar que isso aqui seria trabalhado no dia, né, no dia X, eu coloco que dia que ele realmente foi trabalhado para eu conseguir me organizar, tá? Então é isso, eu opto por deixar no meu caderno o registro. O planejamento, se for o caso, eu coloco no meu planner, eu posso mostrar num outro dia para vocês, mas só para esse vídeo já não ficar tão extenso que ele já tá. Atividades complementares, eu tenho outros certificados que eu tenho que tirar um dia para publicar lá, né, na plataforma, e aí eu deixei esse espaço para eu colocar. Já é a avaliação que eu preciso entregar, então, olha só, eu falo na ordem que foi oferecido. Essa aqui, ela disponibilizou, né, a professora disponibilizou antes dessas outras descrições aqui, e eu coloquei aqui porque, inclusive, eu preciso entregar antes, olha, eu até coloquei, eu paro 18 de fevereiro de 2022. Essa aqui é pro dia 25, então eu já coloquei para eu não perder de vista, tá fácil, tá no meu caderno. E aí eu vou colocar aqui, se eu precisar de outras páginas na frente eu vou fazer. E eu tenho outras 2 atividades de uma outra disciplina, essa aqui é a verde, uma é pro dia para hoje, inclusive, dia 15, e essa outra é pro dia 25. Então já tá aqui escrito também. Aqui logo na continuação. Então isso foi o que eu precisei migrar, que eu precisava escrever no outro caderno e que não tinha mais espaço. E isso aqui sim foi o registro diário daquele conteúdo que foi trabalhado ontem. Olha só para vocês verem. E aí eu coloco, né, qual que é a disciplina, o código, quais que foram os textos que a gente trabalhou, e à medida que o professor vai falando, eu vou anotando, e aqui eu risco, né, de qual curso que é, a cor, inclusive eu preciso terminar aqui, continuando. E é isso aqui já é de uma outra disciplina, que ontem teve essa outra disciplina aqui, que eu vou colocar da corzinha vermelha. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu já tenho inclusive um outro vídeo que eu explico a migração. A migração não é repassar todas as informações de novo para um novo caderno, é você simplesmente passar aquelas informações que ainda são importantes, que ainda são relevantes, que ainda vão acontecer, né? Ou se você realmente querer registrar. Mas é legal esse processo da escrita analógica, que a gente avalia se ainda faz sentido, né? A gente escrever aquilo tudo de novo. Então, para mim, nesse momento, não fazia sentido reescrever tudo que eu trabalhei nesses últimos 4 meses,
só fazia sentido eu trabalhar isso, que é o mês corrente, e o próximo. Então, em vez de ir atualizando aqui, eu vou atualizar aqui. Óbvio que eu tô em casa, eu vou continuar usando os 2 cadernos, até porque as anotações, por exemplo, dessa avaliação que eu vou entregar essa semana, tá nesse caderno aqui. Muita coisa dessa avaliação que eu vou entregar na outra semana também está nesse caderno aqui. Então, sempre que eu vou migrando, né, eu fico um tempo carregando os 2 cadernos. E isso, inclusive, no meu caderno de tudo, né? Então, eu acabei de migrar esse aqui que eu mostrei pra vocês, desse pra esse. Então, eu fico um tempinho acessando os 2, mas eu não carrego os 2, né? No caso, eu só carrego esse aqui. Toda vez que eu lembro alguma coisa que eu preciso conferir no outro, eu volto lá. E é isso, eu espero que tem ajudado vocês. Eu gosto muito de aplicar, então eu vou acabar esse vídeo aqui só relembrando o que eu coloquei. Então eu fiz uma capa de identificação, caso o meu caderno perca, se alguém encontra para me devolver. Coloquei, né, os meus e-mails institucionais, provavelmente é isso que eu vou fazer aqui também, mas eu já falei no outro vídeo para vocês que geralmente essa primeira capa eu não faço na hora, eu deixo para fazer num dia que eu esteja mais inspirada. Logo na sequência, eu gosto de colocar, digamos, eu tô falando, digamos, para você conseguir reparar que tem a ver com o método Bullet Journal, que foi inspirado nele, mas já é uma adaptação minha. Porque o método Bullet Journal, a ideia é você escrever tudo o máximo possível num caderno só. E aqui, esse meu caderno, ele tem um recorte, né? Esses 2 recortes específicos, que são disciplinas da faculdade, que são os meus estudos, que você pode trabalhar aí também no ensino médio, no cursinho, você pode seguir essa lógica. Inclusive, no cursinho, geralmente, vai mudando, né? Esse horário aqui vai mudando, sei lá, de 2 em 2 semanas, a cada mês, e é importante, eu acho inclusive importante você, sempre que muda esse horário, você passa uma próxima página, de preferência, deixa nessa página da esquerda para você localizar mais fácil, e você vai colocando esse novo horário aqui, sabe? É um pouco cansativo, mas eu acho que é importante, inclusive, para você fixar, para você não perder matéria. Inclusive, foi no cursinho que eu comecei a usar um caderno só, porque essa ideia de você ter diferentes cadernos, e aí muda o horário, e aí você não levou o caderno, não tem onde anotar. Então, eu gosto muito dessa ideia de ter um caderno só, para não ter que ficar pensando em qual caderno tem que levar. É um caderno, é ele que eu vou usar até o final, e aí acabou um, aí vai ser só mais um novo, né? Enfim. Aqui do lado, no caso, eu deixei uma página para eu fazer as anotações que eu julgasse importante. Deixei uma página dupla para eu ter essa visão dos 6 meses. Nesse caso, era uma página só, eu já deixei uma página só para esses 2 meses. Aqui eu faço aquele index dedicado, que é a cada disciplina, então tem todas as informações importantes daquela disciplina. Então, o plano de curso, a ementa, os eixos temáticos, as avaliações e o calendário que eu vou fazendo, né, que é essa ideia de que dia da semana, né, do mês, e o mês que foi trabalhado, qual que foi o assunto, né? Qual que foi aquele conteúdo, em qual página que ele está localizado. Eu faço isso para todas as disciplinas. Quando eu chego aqui, essas aqui que já estavam encerrando, eu só repassei o que diz respeito a essa última avaliação que eu preciso entregar, essa última unidade. Isso aqui, assim que ele me passar, eu vou adicionar essas informações. Esse aqui eu sei que já é uma pendência, mas eu vou fazer isso lá para quarta, quinta-feira, não deu tempo ainda de fazer. Esse aqui eu vou deixar para registrar assim que eu colocar esses certificados. Então, eu vou lá no arquivo, eu vou ver o que eu já coloquei, inclusive que eu já marquei aqui. E eu vou ver o que mais que eu tenho de certificado que eu preciso entregar, que não tá lá. E aí eu vou anotar aqui também, porque eu não tenho que ficar voltando lá na plataforma, eu sei que tem tudo aqui. Então, depois que a gente faz toda essa visualização, a gente fez uma visualização futura, a gente fez uma visualização semanal, que é esse nosso calendário aqui. A gente fez, inclusive, de cada mês, né? E a gente já deixou o espaço pra gente localizar as páginas depois. Dá pra você fazer isso da leitura. Provavelmente eu vou fazer isso nesse caderno também, porque no caso vão ser mais relativos a essa disciplina aqui. Então eu devo fazer só pra ela. Provavelmente eu vou fazer piquititinho aqui do lado, porque não precisa de tanto espaço. Essa ideia de conceitos, eu vou deixar uma página pra isso, porque eu acho que é importante. Não tenho certeza se eu vou usar algum documento... algum texto, né, em formato PDF, eu imagino que a maioria eu vou imprimir, mas a partir do momento que eu ver que eu tô usando textos PDFs, aí eu abro essa coleção aqui. Não gosto de abrir coleções que não tenha necessidade, e logo depois vamos pra base, né, pra referência do negócio, que é o registro diário, que faz sentido pra mim no meu caderno pessoal, e que faz sentido pra mim também aqui nesse meu caderno de estudos, que foi exatamente o que eu já estava fazendo. Então, eu sempre colocar qual que é a data, qual que é a página, e depois eu vou atualizando essas informações logo aqui já nesses index. E é isso. A base para mim
o index, então ter essa coleção que eu vou saber em qual página tá qual conteúdo, obviamente fazer a paginação para que seja possível, e vou registrando à medida que as coisas vão acontecendo de forma cronológica e eu consigo localizar mais facilmente. Tá bom? Vou encerrar por aqui para não ficar muito grande. Foram 30 minutos para falar desses 2 cadernos, mas eu falei exatamente como que é a estrutura, como que funciona para mim, como que inclusive você pode montar o seu aí, e já falei também da migração quando acaba o seu caderno, que você vai mudar para o outro, que pode ser, né, grande, igual, ou pode ser mais fino. Como que a gente faz, não ter que repassar todas as informações novamente. É isso, espero que tenha sido útil. E até a próxima. Qualquer dúvida, deixem aí pra mim.